Oi, turma, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de envelhecimento. A gente já teve uma aula dos efeitos do sol na pele, a gente falou um pouquinho sobre envelhecimento, fotoenvelhecimento, né? Então, envelhecimento a- a- acelerado pelo sol. Então, agora a gente vai falar dos aspectos do envelhecimento cutâneo, envelhecimento natural da pele. Vocês vão aprender técnicas, né, para fazer com que a pele não apresente um envelhecimento tão característico. A gente tem também a utilização de alguns protocolos invasivos, né, para o caso de biomédicos, dermatologistas, que fazem a aplicação de botox, de preenchimento, e vocês vão aprender procedimentos estéticos não invasivos também para auxiliar nesse processo, tá? O que é o envelhecimento? Envelhecimento é um conjunto de modificações que acometem um organismo. Desde o momento que a gente nasce, gente, a gente já nasce envelhecendo, né? Então, todo mundo, eu vou envelhecer só com 60 anos de idade. Não, desde o momento que você nasceu, você já está envelhecendo. A gente tem dois tipos de estudo do envelhecimento: a geriatria, que foca em aspectos médicos, e a gerontologia, que estuda problemas relacionados à biologia, problemas sociais e econômicos da velhice. Então, a gente tem essas duas frentes que estão ali, né, ao lado dos idosos, cuidando tanto da saúde deles quanto de outros aspectos. Quando a gente fala de senescência, a gente está falando do processo natural de envelhecimento a nível celular, né? E é um processo metabólico normal. Já a senilidade, quando o idoso ele envelhece senil, ele envelhece por um processo patológico, com um processo patológico de envelhecimento. Então, um declínio gradual das funções do corpo. Pode ser devido a um problema cardiovascular, a um problema respiratório, genital, urinário, dentre outras funções do organismo. Então, a gente tem uma diferença, né, entre senescência e senilidade. Todas as funções e todos os órgãos não envelhecem no mesmo ritmo. Cada pessoa, cada órgão vai ter um envelhecimento diferente. Isso vai estar relacionado a fatores hereditários, ao cotidiano, à atividade profissional, à nutrição, se a pessoa faz atividade física, se ela não faz. Então a gente observa padrões diferentes. A gente fala assim, até às vezes, nossa, aquela família não envelhece, né? Parece que é todo mundo novo. Isso é um fator hereditário, é de família, né? Então tem famílias que o aspecto, o envelhecimento ele acontece mais gradual e outros que o envelhecimento acontece mais rapidamente, tá? Qual que é o nosso ciclo vital, então? Nascer, infância, adolescência, adulto, velhice e morte. É o nosso ciclo vital, né? Nascer, crescer, se reproduzir? Nem sempre, pode ser que sim, pode ser que não. E envelhecer e morrer, tá? Dentro aqui do crescer, se reproduzir ou não, a gente tem também realizar as atividades da vida, né? E os passos que a gente segue aqui vai influenciar muito no nosso processo de envelhecimento. Então, o crescimento começa logo após a fecundação, né? Multiplicação celular, diferenciação celular. E a nossa involução cutânea está relacionada ao envelhecimento natural da pele. Todo mundo vai passar por esse envelhecimento, a não ser que morra antes de ficar mais idoso, tá, gente? Mas desde o momento que a gente nasce, a nossa pele se altera. Os nossos fatores da pele se alteram. Então, olha só, a involução cutânea. Dos 14 aos 18 anos, a gente tem a fase da adolescência, que consequentemente a gente vai ter produção de mais hormônios, né? E consequentemente produção de mais sebo, mais lipídios. Nessa fase a pele é hidratada, né? A pele, o teor de água é bom. Dos 18 aos 25 anos, a gente já começa a ter uma diminuição da produção de colágeno na nossa pele. A partir dos 25 é a idade que os dermatologistas falam para a gente utilizar cremes, né? Para hidratar essa pele com colágeno. Dos 25 aos 30, a pele reduz a produção de colágeno muito mais e a capacidade de reter a água. Dos 30 aos 35 anos, a gente tem um decréscimo além do colágeno, mas também na produção de sebo e de suor. A pele mostra sinais nítidos de deficiência de água. A hipoderme também diminui a espessura.
Dos 35 aos 40 anos, a gente vai ter uma diminuição na produção dos queratinócitos, a espessura da epiderme também diminui e começa o aparecimento das rugas, das escamas, dos pés de galinha. Dos 40 aos 45 anos, a gente tem a diminuição da espessura da epiderme, também a fragilidade das fibras elásticas, né? Carência de fibras de colágeno e o aparecimento de mais rugas. Dos 45 aos 55 anos, o colágeno diminui mais ainda, a pele fica flácida e a gente tem também a redução dos melanócitos, da produção de melanina em cerca de 80%. A melanogênese diminui 80%. Dos 55 aos 60 anos, a gente tem uma desidratação excessiva da camada córnea, ou seja, da camada mais superficial, e a hipoderme fica mais fina e irregular. Dos 60 aos 90 anos, a gente tem um acréscimo da diminuição da circulação sanguínea. Então, além de todos os fatores, a circulação sanguínea também diminui. Com isso, a nutrição da pele, a oxigenação também vai diminuindo a esse espaço, certo? Então, a nossa involução cutânea. Essa teoria do envelhecimento, né, ela está muito acompanhada de alguns fatores. Então, por exemplo, a deterioração proteica, o nosso DNA, ele vai se deteriorando ao longo do tempo. Por isso que a gente tem um aparecimento muitas vezes de câncer. O nosso relógio biológico, né, natural. Radicais livres, então temos a formação desses radicais livres que agridem o nosso DNA. A imunidade celular e humoral, o nosso sistema imune ele não fica mais como antes, tá? Ligações cruzadas e fatores extrínsecos, ou seja, fatores externos. Como nós temos a nossa vida, a gente bebe, fuma, utiliza drogas, tá? E a gente tem aqui um DNA, né? Não sei se vocês lembram, o cromossoma, aqui nós temos o DNA todo enoveladinho. Quando a gente olha um cromossoma, a gente tem umas estruturas importantes, os telômeros, né, essas partes laranjinhas, tanto na ponta quanto no finalzinho. Os telômeros, por estarem nas extremidades, eles são responsáveis pela proteção desse DNA. Ao passo que a gente vai ficando velho, vai envelhecendo, os nossos telômeros vão diminuindo de tamanho. Com isso, o nosso DNA vai ficando desprotegido e, consequentemente, a gente vai ter as doenças associadas, como Parkinson, Alzheimer, o próprio câncer, tá? Então, um fator aí um pouquinho mais celular, né, um pouquinho mais molecular na teoria do envelhecimento. As mudanças na pele, elas ocorrem tanto na epiderme quanto na derme e nos anexos. Na epiderme, a gente tem a diminuição da área de contato com a derme, então elas perdem essa adesão. Diminuição da proliferação celular e diminuição dos melanócitos. Na derme, a gente tem a diminuição das fibras elásticas, então ela perde a elasticidade, a diminuição do colágeno, a pele vai ficar mais fraca, né? E nos anexos, ali pelos, cabelos, unhas, os cabelos vão ficar brancos, os folículos diminuem, então pode ter uma diminuição da quantidade de pelos também. Diminuição das glândulas sebáceas e sudoríparas. Olha só, aqui temos uma imagem de uma pele jovem, né? As fibras colágenas em verde, as fibras elásticas em azul e a pele envelhecida, vejam, né? As fibras elas se tornam menos unidas, parece um emaranhado, né? Elas estão mais espessas, elas não conseguem, não tem esse movimento igual tem numa pele jovem. Aqui, né? Então, novamente, olha. As glândulas sudoríparas, né, as glândulas sebáceas, o pelo, o folículo tá lindo, né, a superfície íntegra. E aqui, né, numa pele mais envelhecida, a gente tem também a perda dos capilares, as glândulas sudoríparas e sebáceas têm uma atrofia, uma diminuição, a epiderme fica ressecada, né, com ranhuras, rugas, flacidez. Então, essa alteração. E aqui a gente tem um gráfico que eu gosto bastante de utilizar. Vamos entender esse gráfico. Eu sei que gráfico assusta um pouco, né? Todo mundo que olha gráfico, meu Deus, um gráfico, não quero ver o gráfico, odeio o gráfico. Mas é fácil de entender, tá? Vamos lá, vamos junto. Aqui nesse eixo, a gente tem a epiderme, milímetros, ou seja, a espessura. E aqui, nesse outro eixo, a gente tem colunas de onde saem jovens, intermediário e idoso.
Nesse outro gráfico, a gente não tem a epiderme, a gente tem a derme, também a espessura, né? Jovem, intermediário e idoso. O que está acontecendo aqui? Espessura da epiderme de um jovem, ali, né? Alta. Espessura da epiderme vai diminuindo, chega no idoso, diminui mais ainda, né? Então a gente tem uma escala gradual de diminuição da espessura da epiderme. Já na derme, a gente nota um aspecto diferente. Então, jovem e o intermediário, né, o adulto, tem quase que igual a espessura da derme. Só que olha o que acontece com o idoso. Uma queda brusca da espessura da derme. Então, uma diferença entre o envelhecimento na epiderme e na derme. Ou seja, na epiderme a gente tem uma queda gradual da espessura da epiderme e aqui a gente tem uma queda brusca para o idoso na espessura da derme, certo? E aqui o que estava representado, né? Naquela outra imagem, só que aqui uma imagem histológica. Então, o a pele jovem, e o B, uma pele mais idosa, né? Então, as fibras diminuem bastante. E aqui, olha, eu coloquei o resultado da aplicação de radiofrequência, o antes e o depois. Veja como aumentou o olhar, né? Então, deu uma aumentada no olhar. Um procedimento que vocês vão realizar também. Certo, gente? A nossa aulinha sobre envelhecimento. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.